Não foi um evento comum. Não foi um ato político tradicional. E definitivamente não foi apenas uma caminhada. O que aconteceu naquele dia foi um movimento de rua com significado, algo que não nasce do nada e não se sustenta por acaso. A caminhada de Nicolas Ferreira e seus apoiadores revelou algo que muita gente tenta ignorar. Há uma parcela significativa da população que não se sente mais representada pelos discursos tradicionais do poder, e decidiu ocupar o espaço mais antigo da política, a rua. Desde as primeiras horas, já era possível perceber que não se tratava de curiosos. Pessoas chegaram com propósito. Famílias, jovens, idosos, trabalhadores comuns. Não havia luxo, não havia estrutura monumental. Havia algo mais poderoso, convicção. A rua não estava ali para pedir permissão. Estava ali para se manifestar. Nicolas Ferreira surge nesse cenário não como um líder distante, mas como um símbolo catalisador. Ele não cria o sentimento, ele o concentra. A caminhada não começa com gritos, começa com presença. Cada passo representa uma ideia simples e ao mesmo tempo explosiva. Estamos aqui e não vamos fingir que não existimos. O silêncio inicial é estratégico. Ele carrega tensão. Porque quando milhares de pessoas caminham juntas, sem dispersão, sem confusão, a mensagem já foi dada antes mesmo de qualquer fala. A política tradicional depende de palanques. Esse movimento depende de chão. A narrativa que se forma ali é clara. Não é uma marcha por cargos. Não é uma celebração de poder. É um recado. Um recado para instituições, para a mídia, para a classe política e até para os próprios apoiadores. A disputa não é apenas eleitoral, é cultural, simbólica e moral. A caminhada transforma o espaço urbano em palco de confronto de ideias, mesmo sem confronto físico. Os apoiadores não caminham por impulso. Caminham porque se sentem deslocados do debate público, tratados como caricatura, reduzidos a rótulos. A caminhada é a resposta silenciosa a anos de deslegitimação. É o momento em que essa base diz, não somos invisíveis. E Nicolas entende isso. Sua postura não é de celebridade, nem de comandante absoluto. Ele caminha junto, não acima. Isso importa. Porque o líder que anda no mesmo ritmo do povo cria identificação, não distância. Ele não precisa gritar, a multidão já fala por ele. Esse primeiro capítulo não é sobre slogans. É sobre origem. Toda grande mobilização começa quando uma ideia deixa de ser individual e passa a ser coletiva. A caminhada é o instante exato em que essa transição acontece. A partir daqui, não estamos mais falando de um deputado. Estamos falando de um movimento em formação. E quando a rua começa a andar, a política é obrigada a prestar atenção. Para entender a força da caminhada, é preciso entender quem são as pessoas que estavam ali. Não se trata de uma massa homogênea nem de um grupo fabricado por redes sociais. O que se viu foi um recorte real do Brasil que raramente aparece nos discursos oficiais. O primeiro elemento que salta aos olhos é a diversidade etária. Jovens que cresceram conectados, mas desconfiados das instituições. Adultos que trabalham, pagam impostos e sentem que o jogo político não conversa mais com sua realidade. Idosos que já viram governos passarem e promessas fracassarem. Essa mistura não acontece por acaso. Ela aponta para algo maior, um sentimento compartilhado de ruptura com o discurso dominante. Esses apoiadores não se veem como extremistas. Pelo contrário. Muitos se consideram pessoas comuns que foram empurradas para a militância por exclusão simbólica. Eles relatam a mesma sensação, não serem ouvidos, serem ridicularizados ou tratados como problema. A caminhada nasce desse acúmulo silencioso. Outro ponto central é a motivação moral, não apenas política. Para grande parte dessas pessoas, a adesão não vem de benefícios diretos ou promessas materiais. Vem da percepção de que valores fundamentais, como liberdade de expressão, família, fé, autoridade e responsabilidade individual, estão sob ataque ou sendo relativizados. A caminhada vira, então, um ato de afirmação identitária. É importante dizer, não é uma mobilização espontânea no sentido ingênuo da palavra. Ela é organizada, articulada, convocada. Mas isso não diminui sua legitimidade. Pelo contrário, demonstra capacidade de mobilização fora das estruturas tradicionais de partido, sindicato ou máquina estatal. Isso assusta porque foge do controle clássico da política. Nicolas Ferreira se conecta a esse público porque fala a mesma linguagem simbólica. Ele não tenta sofisticar o discurso para agradar elites intelectuais nem suavizar posições para ganhar aceitação institucional. Ele aposta na clareza, e clareza, hoje, é um ativo raro. Seus apoiadores veem nele alguém que verbaliza aquilo que eles sentem, mas não conseguem expressar com alcance. Há também um elemento de reação. Muitos estão ali não apenas a favor de algo,
mas contra uma narrativa dominante que os rótula como atrasados, ignorantes ou perigosos. A caminhada funciona como uma inversão simbólica. Quem costuma ser retratado como minoria barulhenta aparece como maioria organizada. Outro detalhe importante: não há clima de festa. Há clima de propósito. As pessoas não caminham para se divertir, caminham para marcar posição. O corpo em movimento vira linguagem política. Cada passo comunica pertencimento, resistência e permanência. Esse capítulo deixa claro um ponto fundamental. A caminhada não é sobre idolatria. É sobre representação. Essas pessoas não querem intermediários. Querem alguém que leve sua voz direto ao conflito político, sem filtro, sem pedido de desculpas. E enquanto sentirem que essa voz está sendo atacada ou ignorada, continuarão ocupando a rua. Porque quando o cidadão comum perde a confiança no diálogo institucional, ele leva o debate para o asfalto. A caminhada de Nicolas Ferreira não chamou atenção apenas pelo número de pessoas. Ela incomodou porque rompeu um padrão. Na política brasileira recente, protestos costumam ser enquadrados rapidamente, ou são romantizados, ou são deslegitimados. Esse não coube em nenhuma das duas caixinhas com facilidade, e é aí que mora o problema. O primeiro impacto é simbólico. A rua, historicamente, foi apropriada por movimentos específicos, muitas vezes associados a pautas progressistas ou sindicatos tradicionais. Quando um grupo com valores conservadores, discurso direto e estética própria ocupa esse mesmo espaço de forma organizada e pacífica, a mensagem é clara: o monopólio simbólico da rua acabou. Isso desestabiliza narrativas consolidadas. Porque a caminhada não corresponde à imagem que parte da mídia construiu sobre esse público. Não há caos. Não há vandalismo. Não há descontrole. Há ordem, disciplina e foco. Isso quebra o script. E quando o script quebra, a reação costuma ser desqualificar o ator. Outro ponto sensível é a autonomia do movimento. Não depende de grandes estruturas partidárias, não nasce de sindicatos nem de máquinas estatais. Ele se sustenta em redes, convicções e identidade. Para o sistema político tradicional, isso é um alerta vermelho. Movimentos assim são difíceis de negociar, controlar ou neutralizar. A presença de Nicolas Ferreira potencializa esse incômodo. Ele já é, por si só, um personagem disruptivo dentro do Congresso. Jovem, direto, combativo e sem o verniz clássico da política. Quando ele sai do plenário e vai para a rua, cria uma ponte perigosa para o establishment, a conexão direta entre mandato e base popular. A caminhada também produz um efeito psicológico importante. Ela mostra aos apoiadores que eles não estão sozinhos. Esse reconhecimento coletivo fortalece identidades políticas e aumenta o nível de engajamento futuro. Não é só um evento isolado, é combustível para novas mobilizações. E quem entende política sabe, mobilização recorrente gera poder real. Por isso, a reação não demora. Parte da imprensa tenta reduzir o ato à bolha. Parte da classe política tenta tratá-lo como irrelevante. Outros tentam associá-lo automaticamente a radicalismo. Todas essas estratégias têm o mesmo objetivo: retirar legitimidade antes que o movimento cresça. Mas há um detalhe crucial: quanto mais se tenta silenciar ou ridicularizar, mais se reforça a narrativa de perseguição, e essa narrativa já é um dos pilares do engajamento desse grupo. O ataque externo acaba funcionando como cola interna. A caminhada, portanto, não incomoda pelo que foi dito, mas pelo que representa. Ela sinaliza que existe um eleitorado ativo, organizado e disposto a sair do conforto digital para ocupar espaço físico. E isso muda o jogo, porque política não se vence apenas com votos, se vence com presença. Esse capítulo marca um divisor de águas. Depois da caminhada, não dá mais para fingir que esse grupo é marginal ou irrelevante. Ele mostrou força. Mostrou método. E, principalmente, mostrou disposição para continuar. Para entender a caminhada por completo, é indispensável analisar Nicolas Ferreira não apenas como indivíduo, mas como fenômeno político. Ele não é um produto clássico do sistema, tampouco um outsider improvisado. Ele ocupa um espaço raro, o de alguém que compreendeu cedo como funciona a política simbólica na era da polarização. Nicolas constrói sua imagem a partir de 3 pilares claros: linguagem direta, enfrentamento institucional e alinhamento com valores conservadores. Isso não é improviso. É estratégia. Em um ambiente onde muitos políticos diluem discursos para evitar conflito, ele aposta no oposto: clareza mesmo quando gera atrito. Para seus apoiadores, isso não é agressividade, é coragem. Na caminhada, esse posicionamento ganha corpo. Ele deixa de ser apenas um parlamentar combativo nas redes ou no plenário e passa a ser um ponto de convergência física. Isso muda tudo.
Porque a política digital cria engajamento, mas a política presencial cria lealdade. A caminhada transforma seguidores em base real. Mas esse movimento também traz riscos. Quanto mais Nicolas se torna símbolo, menos margem ele tem para erros. Símbolos são elevados rapidamente, mas também são cobrados com intensidade máxima. Qualquer recuo é interpretado como traição. Qualquer ambiguidade vira fraqueza. A expectativa sobre ele cresce na mesma proporção do apoio. Outro risco evidente é o isolamento institucional. Ao se posicionar de forma tão frontal contra estruturas consolidadas, Nicolas reduz pontes políticas. Isso fortalece sua imagem junto à base, mas pode limitar sua capacidade de articulação em cenários onde negociação é inevitável. É o dilema clássico: manter a pureza do discurso ou ampliar o campo de influência. A caminhada também o coloca em um novo patamar de responsabilidade. Ele deixa de ser apenas alguém que denuncia e passa a ser alguém de quem se espera direção. Movimentos precisam de horizonte. A partir desse ponto, não basta apontar problemas, a base começa a cobrar caminhos, propostas e continuidade. Do ponto de vista estratégico, Nicolas aposta na consolidação de um público fiel antes de tentar ampliar alianças. Isso é visível. Ele prefere profundidade à amplitude. Prefere poucos muito engajados do que muitos indiferentes. A caminhada reforça essa lógica. Não foi pensada para convencer opositores, mas para solidificar identidade. Ao mesmo tempo, essa estratégia o coloca no centro do conflito político. Ele passa a ser visto não apenas como adversário, mas como ameaça simbólica. Isso explica o aumento da vigilância, das críticas e das tentativas de enquadramento. Quanto mais central o personagem, mais intensa a disputa em torno dele. Este capítulo deixa um ponto claro. Nicolas Ferreira não é apenas alguém que lidera uma caminhada. Ele é alguém que assume o custo de representar um sentimento coletivo. E assumir esse custo significa caminhar sempre sob pressão, sabendo que cada passo à frente reduz as possibilidades de voltar atrás. A caminhada de Nicolas Ferreira não termina quando as pessoas voltam para casa. Ela começa ali. Porque, em política, o que importa não é apenas o ato em si, mas o efeito residual que ele deixa no imaginário coletivo e no cálculo do poder. A primeira consequência é clara: ninguém pode mais fingir que esse movimento não existe. Ele deixou de ser digital, deixou de ser abstrato e ganhou forma concreta. A rua validou aquilo que as redes já indicavam: há uma base organizada, mobilizada e disposta a sustentar posições mesmo sob pressão. A segunda consequência é o reposicionamento do debate público. A caminhada obriga instituições, imprensa e adversários a reagirem. E reagir já é reconhecer. Mesmo quando a tentativa é minimizar ou atacar, o simples fato de responder demonstra que o movimento entrou no radar do poder real. Para os apoiadores, o efeito é ainda mais profundo. A caminhada cria memória política compartilhada. Quem esteve ali passa a carregar a sensação de pertencimento a algo maior. Isso gera engajamento contínuo, aumenta a disposição para novos atos e fortalece a fidelidade ao líder que simboliza essa experiência. Para Nicolas Ferreira, o cenário muda definitivamente. Ele deixa de ser apenas um parlamentar combativo para se tornar uma referência de mobilização popular. Isso amplia sua influência, mas também eleva o nível do jogo. A partir daqui, cada movimento será interpretado como sinal de estratégia maior. A caminhada também envia um recado direto ao sistema político. Há uma parte do eleitorado que não aceita mais ser mediada, filtrada ou suavizada. Quer discurso direto, confronto aberto e representação sem verniz. Esse recado não é confortável, e justamente por isso é poderoso. No médio prazo, esse tipo de mobilização tende a gerar dois efeitos simultâneos: radicalização do discurso contra o movimento, tentando isolá-lo. Aproximação silenciosa de políticos oportunistas, tentando capturar parte dessa força. A forma como Nicolas e sua base lidarem com isso será decisiva. Movimentos que crescem rápido podem se diluir rápido se perderem foco. A caminhada foi um marco, mas não é um fim. Ela exige continuidade, coerência e clareza de objetivos. O ponto central é este. A política brasileira vive um momento em que a rua voltou a ser termômetro de legitimidade. E quem ignora isso costuma pagar o preço mais tarde. A caminhada mostrou que existe energia acumulada, pronta para ser direcionada. Para onde ela vai depender das escolhas feitas a partir de agora. Mas uma coisa é incontestável: depois desse ato, o debate mudou de patamar. Não foi apenas um grupo andando junto. Foi um aviso em movimento. E quando a política recebe um aviso desses, ela pode tentar ignorar, mas nunca sem consequências.